Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos analisar agora um outro conto muito interessante do Seminário dos Ratos da Lígia Fagundes Telles, que é a consulta. Nesse, então a gente vai ver o quê? Uma espécie de comicidade, né, acontecendo dentro do desenrolar da história. Tá? Então vamos lá. Vamos começar com a síntese desse conto, que é para a gente poder perceber tudo o que vai acontecer. O conto A Consulta narra a interação entre o médico Dr. Ramazian e Maximiliano, um paciente que parece estar em boas condições e se oferece para atender o telefone do consultório enquanto o médico sai para um compromisso. Olha só que interessante. Maximiliano aceita a tarefa com entusiasmo, demonstrando grande satisfação por ser confiado até com pequenas responsabilidades, né? Perfeito. A ambientação inicial mostra um sanatório, onde os pacientes circulam livremente, misturando-se aos médicos e enfermeiros, enfatizando um regime de liberdade e igualdade entre todos. Então, um lugar saudável, né? Fala assim, um sanatório para que a pessoa se cure, né? Ou seja, um lugar para quem tem algum tipo de distorção, tá? Mental. Fernandes descreve como o medo, fala assim, é um outro paciente que vai até lá e procura o Maximiliano, tá? Então vejam só. Fernandes descreve como o medo da morte tomou conta de sua rotina, levando a evitar notícias de falecimentos, cemitérios e qualquer conversa sobre o tema. Ele compartilha uma experiência em que tentou enfrentar sua fobia ao entrar em um cemitério, mas sua reação foi de puro terror, culminando em um ataque de pânico. A angústia de Fernandes se intensifica ao perceber que a morte está presente em todas as esferas da vida e que ele não consegue fugir dela, nem mesmo em seus pensamentos. A paranoia o impede de desfrutar do presente, pois sua mente está sempre voltada para o temor do futuro inevitável. Deixa eu falar um pouquinho ao Fernandes, né? Falou assim, como o Maximiliano estava atendendo o telefone e estava lá para ajudar, de repente chega o Fernandes com uma necessidade urgente de falar, de ser atendido, e o Maximiliano, sabendo que o médico não está lá, faz o quê? Faz passar pelo médico e começa a atendê-lo, né? Então aí sim que vem o Fernandes falando com o Maximiliano, tomando como sendo médico, tá? Olha lá. Como a gente falou, a angústia de Fernandes, que ele está relatando tudo isso daí para o Maximiliano, tá? Se intensifica ao perceber que a morte está presente em todas as esferas da vida e que ele não consegue fugir dela nem mesmo em seus pensamentos. A paranoia o impede de desfrutar do presente, pois sua mente está sempre voltada para o temor do futuro inevitável. Veja, ele é paranoico, tá? Ou seja, ele vive uma fantasia. A paranoia é isso, né? Constrói-se uma fantasia, ele vive aquela fantasia, tá? Ele acredita naquilo que ele construiu. Então, ele está vivendo dentro da realidade dele. Tá? Então, veja como a Lígia Fagundes Telles trabalha muito esses conceitos psicológicos e psicanalíticos profundos. Maximiliano, ouvindo atentamente, tenta confortá-lo e compartilha um relato sobre um antigo paciente que sofria de uma fobia semelhante, mas em relação aos automóveis. Esse homem, inicialmente incapaz de se aproximar de um carro, foi tratado com uma abordagem radical. Ele foi incentivado a trabalhar diretamente na indústria automobilística, lidando diariamente com aquilo que tanto temia. O tratamento teve sucesso e, ao final, ele não apenas superou sua fobia, mas tornou-se um entusiasta de automóveis, né? Ou seja, em frente à sua realidade. Através desse exemplo, Maximiliano sugere que a melhor maneira de enfrentar o medo extremo é mergulhar diretamente naquilo que se teme. Ele defende que, ao encarar a morte de frente e compreendê-la, Fernandes poderia encontrar um alívio para a sua obsessão.
O raciocínio maximiliano se baseia na ideia de que a exposição contínua ao objeto do medo permite a desmistificação e, consequentemente, a superação do pânico. O paciente, entretanto, ainda se mostra cético e perturbado, questionando se essa abordagem realmente funcionaria para ele. Ele relata como sua obsessão cresceu ao ponto de distorcer sua percepção do mundo ao redor, lógico, né, paranoico. A morte se tornou um espectro constante em sua mente, aparecendo até mesmo nas coisas mais triviais, como manchetes de jornal ou conversas casuais. O medo já não era algo externo, mas sim parte de sua própria identidade. Maximiliano mantém um tom calmo e compreensivo, reforçando que enfrentar os próprios demônios é a única forma real de libertação. Ele explica que o processo de superação é gradual e que, com o tempo, Fernandes poderia recuperar o controle sobre sua vida. O conto encerra-se de forma ambígua, deixando em aberto se Fernandes conseguirá ou não superar seu medo paralisante, mas sugerindo que a solução para os seus tormentos pode estar na aceitação e na familiarização com a ideia de morte. Sim. A narrativa de A Consulta provoca reflexões profundas sobre os limites da mente humana. A luta contra os próprios medos e a inevitabilidade da morte. O conto mostra como a obsessão pode transformar-se em uma prisão mental e como a psicologia pode oferecer caminhos para a libertação. Né? Foi isso que aconteceu. Através da interação entre os personagens, a obra sugere que enfrentar a realidade, por mais aterrorizante que pareça, é essencial para encontrar a paz interior. Lógico que existe uma comicidade dentro desse conto, ao sugerir a ideia que para poder se livrar do trauma da morte, ele tem que enfrentar a morte ou morrer, né? Na verdade, ele tem que conviver com ela, né? Tem que entender, pesquisar, saber mais sobre a morte. Vamos ver a sequência, então, detalhada. Primeiro, o ambiente do sanatório é apresentado. Os pacientes circulam livremente pelo local, não há uma distinção rígida entre médicos internos, vejam, por isso que não se sabe quem é quem. E Maximiliano é o quê? É um paciente, mas de repente se porta como sendo um médico, ou seja, é um paciente interno. Tá? O regime de liberdade permite interações casuais. O protagonista Maximiliano parece confortável ali. A ambientação sugere um local de tratamento humanizado. Dr. Ramazian e Maximiliano conversam. O médico tem um compromisso e precisa se ausentar. Maximiliano se oferece para atender o telefone na sua ausência. O médico confia nele e permite que fique no consultório. Maximiliano se sente prestigiado pela responsabilidade. A cena sugere um nível de autonomia dele, né, do paciente. Poxa, sou capaz de ficar aqui. Maximiliano assume o consultório temporariamente, né? Ele observa os objetos ao seu redor com curiosidade. A posição do consultório o faz se sentir importante. A oportunidade de estar no papel do médico o agrada. Ele ajusta a sua postura tentando parecer profissional. A rotina do consultório parece simples e ordenada. A chegada inesperada de Samuel Fernandes, é aí que começa tudo. Fernandes chega mais cedo do que o esperado. Ele parece angustiado e em grande sofrimento. Maximiliano o recebe de maneira natural. O paciente não percebe que Maximiliano não é o médico, é outro xarope, né? A cena começa a se desenvolver de maneira inusitada. Fernandes expõe sua angústia e medo de morte. Ele descreve sua obsessão com o tema. O medo da morte afeta a sua vida cotidiana. Ele relata dificuldades no trabalho e nos relacionamentos. Sua ansiedade está em um nível crítico. Ele procura uma solução para sua aflição. Ele detalha seus sintomas e crises de pânico. Tem ataque de ansiedade ao pensar na finitude. Evita cemitérios e notícias sobre mortes. Fuma compulsivamente para tentar aliviar o nervosismo. Tem dificuldades emocionais e sexuais devido ao medo constante, óbvio, né? E sente que está preso a essa obsessão sem saída. Fernandes compartilha uma experiência traumática.
tentou enfrentar o medo visitando um cemitério. A experiência foi aterrorizante e desencadeou um ataque de pânico. Percebeu que a morte está presente em todas as coisas. Sentiu-se perseguido pelo medo em cada aspecto da sua vida. Sua tentativa de superar resultou em mais angústia. Né? Óbvio, né? Mas vejam, é porque não havia uma orientação para que isso acontecesse. Né? Ele precisa ser orientado, precisa ter acompanhamento para que isso ocorra. Né? Não é uma coisa assim aleatória. Maximiliano escuta atentamente e tenta acalmá-lo. Mantém uma postura compreensiva e serena, demonstra empatia com o sofrimento do paciente, usa uma abordagem lógica para ajudá-lo, encoraja-o a falar mais sobre seu medo, mostra interesse genuíno em encontrar uma solução. Vejam só como a postura do Maximiliano é absolutamente psicanalítica, né? Ou seja, observação, escuta ativa, tá? Encoraja ele a falar, porque é falando que ele pode elaborar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Maximiliano conta a história de outro paciente. Relata o caso de um homem com fobia de automóveis. O paciente não conseguia nem se aproximar de carros. Foi incentivado, né? Foi incentivado Foi incentivado a trabalhar diretamente com automóveis. Gradualmente superou o medo e tornou-se entusiasta de carros, né? Falou assim, olha só que interessante. Tá? A história ilustra uma abordagem terapêutica radical. Lógico, você enfrentando as dificuldades. Ele sugere um tratamento semelhante para Fernandes. A melhor forma de enfrentar o medo é mergulhar nele. Encarar a morte de frente pode reduzir a obsessão. Encarar a morte de frente. Como é que eu encaro de costas? Eu encaro de frente mesmo. Né? É redundante essa frase aqui que foi construída. A exposição contínua pode levar à aceitação. O medo pode ser desmistificado com o tempo e Maximiliano acredita que essa abordagem funcionará. Sim, ela teoricamente sim. Fernandes hesita em aceitar a sugestão. Não acredita que essa abordagem possa funcionar para ele. Questiona se é possível superar o medo tão profundo. Tem dificuldade em imaginar uma vida sem essa obsessão. A morte está tão presente que já faz parte dele. Sua identidade está entrelaçada com esse medo. Então vejam, ele já vive isso. Por isso que ele precisa. Como é que ele lida com isso? Maximiliano reforça a sua teoria sobre a superação. Enfrentar os próprios demônios é a única forma de libertação. A exposição gradual pode aliviar o sofrimento. O processo leva tempo, mas é possível. Aceitar a morte é o caminho para recuperar a paz. Tá? Ele insiste que Fernandes pode mudar sua perspectiva. O paciente demonstra um misto de esperança e dúvida. Sua angústia ainda é evidente. Né? Parece refletir sobre a sugestão de Maximiliano. Seus pensamentos continuam presos ao medo. Há um momento de silêncio carregado de tensão e o desfecho fica em aberto, né? Sem uma resposta definitiva. E aí? Tal como termina de forma ambígua. Não sabemos se Fernandes seguirá o conselho. A questão da superação permanece sem resposta. O tema da morte continua presente na narrativa, o leitor é deixado para refletir sobre a solução proposta e a inevitabilidade da morte paira sobre toda a história. Então, quais são as reflexões final dessa obra? A narrativa explora os limites da mente humana. Tá? O medo da morte pode se tornar uma prisão psicológica. O conto sugere que enfrentar o medo pode trazer alívio. O personagem de Maximiliano assume um papel inesperado. Tá? A interação entre os personagens revela complexidades emocionais, sim. Né? Então, veja, houve uma interação, tá? Direta. Isso daí é trabalho de cura dentro da psicanálise. E vamos à análise desse conto. Agora vamos ver a estrutura dele. Né? Falando só, o contexto e a ambientação do conto. O conto se passa em um sanatório, onde os pacientes circulam livremente. Primeiro passo. O ambiente mistura médicos internos, apresentando uma abordagem menos convencional. A liberdade concedida aos pacientes desafia padrões rígidos de tratamento psiquiátrico. O consultório médico é um espaço de interação entre razão e delírio. A narrativa
propõe uma reflexão sobre a linha tênue entre sanidade e loucura. Há uma atmosfera de inquietação sutil permeando toda a história. Então vejam só que interessante, né? Dentro dessa construção, primeiro, a importância do espaço físico para Lígia Fagundes Telles, né? Ela explora a importância do espaço, do ambiente da narrativa, tá? Então, tudo isso daí vai construindo não só o cenário, mas a personalidade do conto. Depois a introdução de Maximiliano e sua personalidade. Vejam só, Maximiliano é apresentado como um paciente com um comportamento funcional, ou seja, ele está bem. Tá? Demonstra entusiasmo ao receber responsabilidades simples, sua confiança em assumir pequenas tarefas revela sua carência por reconhecimento, lógico. Tá? A liberdade dentro do sanatório dá margem a dinâmicas seguras. Maximiliano sente-se útil ao assumir o papel de assistente do médico. Sua postura demonstra uma busca por pertencimento e validação. Sim. Ele se sente bem como médico. Ele quer pertencer àquele universo que ele faz parte. Mas não somente como paciente. Tá? Aí vem a chegada do Samuel Fernandes. Né? Fernandes surge como um homem visivelmente angustiado. Sua aparência e comportamento revelam sinais de um transtorno psicológico severo. Ele demonstra desespero ao expressar seu medo da morte. Sua obsessão o impede de viver plenamente. A morte está constantemente presente em seus pensamentos e ações. Seu sofrimento psicológico se manifesta em sintomas físicos e emocionais. O medo da morte como tema central, né? Ou seja, a morte é abordada como um espectro constante na mente do protagonista. O medo do fim se sobrepõe à própria experiência da vida. O conto reflete sobre como a consciência da finitude pode ser paralisante. Fernandes evita qualquer menção ao tema, mas ele o persegue. Sua fobia afeta todas as áreas da sua vida, inclusive sua sexualidade. A morte deixa de ser apenas uma realidade externa e se torna uma prisão interna. Ou seja, ele vai somatizando tudo isso. A angústia de Fernandes e sua incapacidade de fugir. Sua obsessão o leva a evitar cemitérios, notícias fúnebres e símbolos da morte. Mesmo ao ignorar o tema, ele sente sua presença o cercando. Sua tentativa de enfrentar a fobia gera uma crise de pânico. A mente de Fernandes distorce sua percepção da realidade. Ele é consumido por um ciclo de medo e prevenção. A morte não é apenas um destino inevitável, mas uma tortura mental. Lembre-se que ele é paranoico, e a paranoia ela consiste na elaboração de fantasias, nas quais o paranoico acredita. A interação entre Maximiliano e Fernandes, agora, é a relação íntima do conto. Maximiliano assume o papel inesperado de conselheiro. Sua postura calma contrasta com o desespero de Fernandes. Ele compartilha a história de um paciente com medo de automóveis. A experiência é utilizada como uma metáfora para a superação de fobias. Ele sugere que enfrentar o medo é o caminho para a libertação. Sua abordagem pragmática desafia a paranoia do paciente. Tá? A psicologia do medo e da superação. O conto explora como as fobias podem dominar a mente humana. O medo é um mecanismo de autoproteção que pode se tornar destrutivo. Maximiliano propõe a exposição contínua como forma de cura. A acessibilidade tá? Da morte, ou seja, ser acessível, pode trazer sofrimento ao paciente, né? O conto sugere que a familiaridade reduz a intensidade do medo. O processo de enfrentamento exige esforço e tempo, lógico, tá? Aí a dualidade entre loucura e lucidez. Maximiliano, apesar de ser paciente, demonstra raciocínio lógico. Fernandes, um homem aparentemente está em completo desespero.
O conto questiona o que define a sanidade. A sabedoria pode surgir de onde menos se espera. A liberdade no sanatório permite inversões de papéis. A mente humana é retratada como um espaço frágil e assustador. O papel da narrativa na reflexão filosófica. A obra levanta questões sobre a inevitabilidade da morte. Sim, o medo existencial é um tema recorrente na literatura. O conto sugere que a obsessão pode destruir a qualidade de vida. A fixação é usada como meio para explorar dilemas filosóficos. A narrativa mantém um tom ambíguo, sem respostas definitivas. O leitor é instigado a refletir sobre o seu próprio medo da morte, sim, né? Ou seja, é o que nós chamamos de realismo fantástico. Eu exponho um texto de fantasia e você leva aquilo como forma de realidade, ou seja, tenta entender como é que aquilo é de fato na vida em que você vive. A relação entre corpo e mente. O sofrimento psicológico de Fernandes se manifesta fisicamente. A ansiedade extrema pode afetar a saúde corporal. O medo pode causar insônia, dores e fadiga crônica. A ligação entre psique e corpo é um elemento central na narrativa. A mente pode aprisionar o indivíduo em ciclos de sofrimento. A superação de traumas exige uma abordagem holística. Olha só. A estrutura narrativa do conto. A narrativa se desenvolve em um cenário único e fechado. O diálogo é o principal motor da história. O conto segue uma progressão psicológica intensa. A ausência de um estágio definitivo amplia o impacto. A história mantém um ritmo crescente de tensão. O leitor se torna um observador da mente humana em colapso. A função do sanatório na história. O sanatório é um espaço simbólico de liberdade e confinamento. Os papéis entre médicos e pacientes não são rigidamente definidos. A ambientação cria um contraste entre racionalidade e delírio. O local reflete a fragilidade da mente humana. O sanatório funciona como um microcosmo da sociedade. Uma mistura entre lucidez e loucura desafia concepções prévias. É o que acontece na vida. A ambiguidade no final do conto. Não há uma conclusão definitiva sobre o destino de Fernandes. O conto não diz se ele conseguirá superar sua obsessão. A história sugere que a facilidade da morte pode ser a única saída. O impacto psicológico da conversa permanece indefinido. A incerteza do avanço reforça o desconforto do leitor. A narrativa permanece aberta a interpretações. O papel da morte na literatura de Lígia Fagundes Telles. A autora frequentemente aborda a morte como tema central. Suas narrativas exploram medos profundos e existenciais. O tratamento da morte é introspectivo e psicológico. Há uma abordagem filosófica e sensorial no conto. A angústia existencial é um traço recorrente da obra da autora. O conto exemplifica seu talento em criar atmosferas inquietantes. E a reflexão final sobre esse conto, né? O que mais a gente pode dizer sobre ele? A consulta provoca uma reflexão na mente de um atormentado. O conto questiona os limites da sanidade e do medo. Uma narrativa propõe que enfrentar a morte é a única maneira de vencê-la. A ausência de respostas reforça a complexidade do tema. O impacto da história reside em sua capacidade de gerar inquietação. O conto permanece relevante por sua profundidade psicológica, com toda certeza, fazendo você refletir sobre a vida e sobre a morte. Tá certo, minha gente? Forte abraço a vocês e até